Olá e bem-vindos. Hoje a nossa análise vai ser um pouquinho diferente. Um pouco, né? Em vez de, pegar vários artigos sobre um tema, a gente vai focar a nossa lente de aumento em uma única frase. Um versículo da Bíblia, que é João 16:33. E o material de base é bem diverso, né? Sim, a gente usou desde comentários teológicos, assim, super densos, até uns esboços de estudo mais práticos, mais diretos. E a missão aqui é tentar entender não só o peso, o drama do momento em que isso foi dito, mas o que isso pode significar pra gente hoje. Certo. O versículo é este: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Bom, para a gente sentir o impacto real disso, a gente precisa montar o cenário. Totalmente. Essas não são palavras ditas num momento qualquer, sabe? De forma casual. Elas fazem parte do que os estudiosos chamam de discurso de despedida de Jesus. Há o famoso discurso de despedida. Exato. Ele está ali no cenáculo com o seu círculo mais íntimo de discípulos. É a noite que antecede a prisão e a crucificação dele. Então, assim, a atmosfera ali é de uma tensão que dá para cortar com uma faca. Tensão é pouco, né? Pelo que as fontes descrevem, o clima era de confusão, de uma tristeza, assim, profunda. Sim. Ele tinha acabado de lavar os pés deles, mas também de dizer que um deles ia trair ele, que Pedro ia negar ele 3 vezes, e o principal, que ele estava indo embora. O mundo deles estava literalmente prestes a ruir. Exato. O líder, o mestre, o amigo dele estava se despedindo. E é nesse contexto, sabe, de crise, de medo, de um futuro que é uma completa incógnita, que ele decide dar essa mensagem final. É o último grande discurso dele para eles antes da cruz. E é aí que já começa para mim o primeiro paradoxo. Num cenário desses, que é tipo o oposto de paz, a primeira coisa que ele promete é paz. Exatamente. Ele diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Peraí, como assim? Ele acabou de listar uma série de desastres que iam acontecer. Parece uma contradição total. Parece, né? Mas é aí que está o ponto central de tudo. Ele está, na verdade, redefinindo o que é a paz. Ok, A chave está naquelas duas palavrinhas mágicas. Em mim. Ele não diz para que as circunstâncias de vocês sejam pacíficas. não. Ele diz para que em mim vocês tenham paz. Ele está mudando a fonte da paz. Não é algo externo, que depende do tempo estar bom ou, sei lá, das contas estarem pagas. É um estado interior. É uma conexão. Uma âncora, talvez? Perfeito. É uma âncora. Uma das fontes que a gente leu usa uma metáfora que eu achei ótima. Qual? Essa paz não é a calmaria do porto, mas uma bússola segura e estável que funciona no meio da tempestade. Nossa, boa imagem. É. Ele está dizendo, olha, eu estou avisando que a tempestade vai ser terrível, não para apavorar vocês, mas para que quando ela vier, vocês já saibam onde achar o norte, e o norte está em mim. É uma paz que, coexiste com o caos. Essa imagem da bússola interna é muito forte. Mas ela cria uma tensão, assim, quase insuportável com o que Jesus diz logo em seguida. Aham. Porque ele não oferece nenhuma esperança de que a tempestade externa vá passar. Pelo contrário, né? Ele garante que ela vai vir com tudo. A frase seguinte é uma promessa direta. Neste mundo vocês terão aflições. E aqui, a linguagem é brutalmente honesta. Ele não diz, vocês talvez tenham, ou, pode ser que enfrentem. Não, É uma certeza. é uma certeza, vocês terão. E a palavra grega original para aflições, que é flepsis, ela é muito mais visceral do que um simples problema ou dificuldade. Como assim? Mas visceral? O que ela quer dizer exatamente? Ela carrega a ideia de pressão, de angústia, de opressão. Sabe, uma das nossas fontes traz uma analogia que, nossa, ilustra isso de um jeito incrível. Conta aí. A palavra tlepsis era usada no mundo antigo para descrever o processo de esmagar uvas numa prensa para fazer vinho, ou azeitonas para fazer azeite. Uau. Caramba. Isso muda tudo. Não é um aborrecimento, um inconveniente. Não. É uma pressão que esmaga algo que te espreme até extrair alguma coisa de você. Exatamente essa a imagem. E essa pressão vem do mundo.
E, de novo, o termo grego cosmos não está falando só do planeta Terra. Certo. Ele se refere ao sistema de valores, à cultura, à mentalidade que domina e que opera de forma independente ou até hostil a Deus. Então, prosseguidores dele, o conflito, essa sensação de ser espremido pelo sistema, não é uma possibilidade, É uma inevitabilidade. é uma inevitabilidade. Ok, então o cenário está montado, a gente tem uma paz, que é tipo uma bússola interna, mas, ao mesmo tempo, uma garantia de que a gente vai ser esmagado pela pressão externa. E é aqui que a coisa fica, para mim, quase impossível de conciliar. Sei. Logo depois de prometer essa pressão esmagadora, ele dá uma ordem, contudo, tenham ânimo. Peraí, como assim? Isso não soa, sei lá, na melhor das hipóteses, como um otimismo meio tóxico? Tipo, eu sei que você está sendo esmagado, mas sorria. É a reação mais natural pensar isso, mas a chave, de novo, está na palavra original. O comando tenham ânimo vem do grego tarseu. Tarseu? Isso, e é um imperativo. É quase uma ordem militar. Não é uma sugestão para tentar se sentir felizinho, sabe? A tradução mais fiel seria sejam corajosos, ajam com ousadia. Ah, então não é sobre um sentimento, é sobre uma ação. Precisamente. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz. Entendi. Uma das fontes até traça um paralelo direto com a ordem que Deus dá a Josué, quando ele está prestes a liderar o povo por uma terra cheia de inimigos. Seja forte e corajoso. É um chamado para agir apesar do medo, não na ausência dele. Certo. O teólogo Karl Barth, que é citado num dos artigos, tem uma definição brilhante para isso. Ele diz: coragem é o medo que fez suas orações. Coragem é o medo que fez suas orações. Nossa, gostei muito disso. É ótimo, né? Então, a coragem que ele pede não é negar a realidade da pressão, mas enfrentá-la com uma postura diferente. Exato. É o oposto do que uma outra fonte chama de ânimo dobre, do grego dipsurros, que significa literalmente de duas almas. Duas almas. É aquela pessoa que vacila, que uma hora confia e na outra se desespera. O comando tarseu é para ter uma alma só, uma direção, uma postura firme, mesmo que por dentro o medo exista. Tá, então o quebra-cabeça está se montando. Ele promete uma paz interna, garante uma pressão externa e ordena uma ação corajosa. Mas a pergunta que não quer calar é: com base em quê? Boa. De onde um ser humano tira força para ter essa coragem, para não ser de duas almas, quando tá ali, no meio da prensa, sendo esmagado? E essa sua pergunta nos leva direto para a frase final do versículo, que é a fundação que sustenta todo o resto. A base de tudo. É a base de tudo. É a razão pela qual a paz é possível, a aflição é suportável e a coragem é exigida. Ele conclui dizendo: eu venci o mundo. É isso, a vitória dele. E a gramática aqui, olha, é de uma importância absurda. O verbo grego para venci, ninikeka, está num tempo verbal chamado tempo perfeito. E o que isso significa na prática? Isso não é só um detalhe técnico. O tempo perfeito em grego descreve uma ação que foi completada no passado, mas cujos resultados e efeitos continuam a ecoar e a ter validade no presente. Ah, então não é algo como um dia no futuro eu vou vencer. De jeito nenhum. E também não é eu venci e ponto final, acabou. É mais como eu venci de uma vez por todas e o status dessa vitória continua valendo agora enquanto a gente conversa e vai continuar valendo amanhã. Entendi. A vitória dele não é um evento histórico datado. É uma realidade presente e contínua. É por isso que ele pode exigir coragem. A batalha decisiva já foi ganha. Aquele grito dele na cruz, tetelestai, está consumado. É o eco dessa vitória. Certo. Entendi a lógica teológica. A vitória é um fato consumado no passado, com efeitos no presente. Mas, sendo bem prática, eu tô aqui, agora, sentindo a tal da tlipsis, a pressão. Como que essa vitória de 2000 anos atrás se torna uma experiência real para mim no meio do meu problema de hoje? A conexão é feita pela fé. A fé é a ponte. Uma das fontes que a gente usou cita um outro versículo de 1 João 5,4, que é quase um comentário sobre esse que a gente está analisando. E o que diz? Diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa vitória pessoal, no dia a dia, não vem da nossa própria força de vontade,
da nossa capacidade de aguentar o tranco, sabe? Entendi. Ela vem da nossa fé e da nossa união com aquele que já é o vitorioso. Então a nossa parte não é vencer a batalha de novo. Não. Mas confiar naquele que já venceu. Exatamente. É por isso que um dos artigos menciona que o seguidor de Cristo aprende a viver uma outra dimensão. E isso não é escapismo, não é fugir da realidade. Certo. A realidade da pressão não muda. As aflições não somem por mágica. O que muda é a perspectiva. Elas perdem o poder de nos definir, de nos destruir, porque a gente sabe que o resultado final do conflito já foi determinado. É o que hoje em dia a gente chama de resiliência, talvez. É uma resiliência, mas com um fundamento diferente. A capacidade de se recuperar não vem de uma força interior abstrata, mas de uma união profunda com aquele que já está do outro lado da adversidade, vitorioso. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso, porque é uma densidade de informação impressionante para uma frase só. É verdade. O que a gente viu foi, primeiro, que a paz que Jesus oferece não tem nada a ver com a ausência de problemas, é uma segurança interna, uma bússola que funciona no caos e que está nele. Isso. Segundo, que as aflições, essa pressão do mundo não são um acidente, são parte garantida da jornada. Esperar uma vida sem ela seria ir contra o que foi prometido. E terceiro, que o chamado para ter bom ânimo não é um convite para o otimismo cego, mas uma ordem para agir com coragem. Uma coragem que não se baseia no que a gente sente, mas na realidade de que a vitória final já foi conquistada por ele. Perfeito? O versículo é um pacote completo e incrivelmente lógico, né? Ele te dá o propósito, a paz, apresenta a realidade inevitável, a aflição, entrega o comando para a sua resposta, a coragem, e finalmente revela a razão de tudo, a vitória que já aconteceu. Tudo interligado. Tudo interligado, paz, aflição, coragem e vitória. E a raiz de tudo é a pessoa e a obra de Cristo. É uma declaração que é, ao mesmo tempo, de um realismo brutal sobre a vida e de uma confiança suprema no resultado final. E para a gente terminar, uma das fontes que a gente analisou ao falar sobre como o apóstolo Paulo viveu isso na prática, mencionou algo que me deixou pensando bastante. Manda. Paulo não viu o sofrimento dele, as aflições dele, só como algo a ser suportado para ele mesmo sobreviver. Ele chegou a dizer que o que ele passava servia para consolação e salvação de outras pessoas. Que interessante. E isso levanta uma questão para a gente refletir. Se a vitória final já está garantida por Cristo, o que significa viver essa coragem que ele ordena de um jeito que vai além da nossa própria superação? Como a nossa maneira de enfrentar a prensa do mundo pode ela mesma se tornar uma fonte de força e consolo para outros que também estão sendo esmagados?